Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo que algumas meninas têm me pedido bastante, na verdade, desde mais ou menos quando começou o canal e agora vocês têm pedido bastante também, que é pra fazer um vídeo da nossa história de amor, a minha história do Rodolfo. O Rodolfo não está aqui pra fazer a história junto comigo, mas eu vou fazer sozinha, gente. Pra quem conhece o Rodolfo aí, acho que vocês conhecem ele pouco, porque ele aparece muito pouco por uma decisão dele e assim, a gente tem que respeitar. Eu gostaria muito que ele ficasse aparecendo muito aqui nos vídeos, mas ele é muito assim, tipo, muito tímido, sabe? Muito na dele. Desde que eu conheci o Rodolfo, ele é muito na dele. Então a gente tem que respeitar isso, né? E às vezes ele aparece aí. Como as coisas começaram e eu botei no papel aqui pra mim não ficar tão longo o vídeo, sabe? Eu botei algumas coisas importantes aqui pra começar a falar. Então eu vou começar contando, né, como a gente se conheceu, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, eu tô fazendo com muito carinho pra vocês. E se ele ficar muito grande, eu divido em duas partes, tá bom? Então vamos por partes. Como a gente se conheceu? Bom, eu conheci o Rodolfo através do meu cunhado, que é primo dele, tá? Desde pequeno eles foram criados juntos, então eles não são primos de sangue, mas quando eu conheci até pensei que fosse, porque eles são muito colados e eles se consideram como primo. E o meu cunhado é noivo da minha irmã, né, gente? Então, assim, eu conheci ele por causa disso. Num carnaval, passava bloco na frente da casa dele e eu fui passar o carnaval na casa dele. Aí ele tinha um relacionamento sério nessa época, então assim, não dei mole pro Rodolfo de cara, nada disso. Eu cheguei na casa dele, a minha irmã era amiga da namorada dele, e eu cheguei na casa dele porque eu vim passar uns dias com a minha irmã no carnaval e a minha irmã foi pra casa dele porque ela tinha bloco de carnaval, passava assim na frente da casa dele. Aí eu fui pra lá, a gente conversou bastante e tudo mais, só que o Rodolfo, gente, nem tchum, tá? Ele ficava lá jogando na dele, de boa, nem olhou pra mim, sério, gente, sinceramente, ele nem olhou pra mim e isso foi um ponto positivo, né? Significa que ele respeitava o relacionamento dele. Show de bola. Aí eu já tinha achado ele bonitinho. Só que, gente, não tem nada a ver. Ele era namorado da amiga da minha irmã. Ela não era minha amiga, mas eu conheci ela, cheguei a conversar com ela. Mas eu não sou amiga dela até hoje, porque ela era amiga da minha irmã. Aí também, assim, tipo, não era tão melhores amigas, não. Era só amiga por coisa de parentesco mesmo, sabe? Assim, de um amigo ser amigo do outro, entendeu? Meu cunhado era primo dele e eles frequentavam a casa, então basicamente eles se conheceram. Aí o Rodolfo ficava super na dele na época, né, jogando, eu conheci ele assim, ele tava lá jogando, nem olhou pro lado, mas eu vi o Rodolfo a primeira vez e eu achei ele bonito, porque ele fazia o meu tipo, né, então eu achei ele bonito mesmo. Mas aí até aí tudo bem, né, nada a ver, porque ele tinha relacionamento e eu super respeitava isso, respeitaria até hoje se ele tivesse. Como eu nunca foi nada culpa minha dele ter terminado o relacionamento dele, nem tenho nada a ver com isso. Mas aí quando eu fui pra casa, né, fui pra casa da minha irmã, aí eu cheguei a comentar com ela que eu tinha achado o Rodolfo bonitinho. Eu falei, nossa, ele é bonito, não sei o quê. Aí a minha irmã falou, menina, você nem fala isso, porque a namorada dele é muito ciumenta. Eu não vou falar o nome dela aqui porque não tem nada a ver, gente. Mas aí ele falou assim, aí ela falou assim, você não pode nem ficar falando isso porque ela é muito ciumenta e tudo mais. Aí eu falei, não, mas ele é bonito mesmo, não vou falar que não é bonito. Mas aí passou. Aí depois de um tempo, isso foi, gente, em 2009, isso foi em 2009, 2008, muito tempo já. Aí quando chegou 2010, teve a segunda vez que eu fui na casa dele, em 2010, que foi até na parada gay, depois de uns meses aí eu fui na casa dele, foi na parada gay, que tinha bloco na frente da casa dele, e eu sempre gostei dessas festas assim de rua. Mas eu não ia, a gente ficava no portão, conversando tudo mais, mas eu gostava da agitação, porque onde eu morava não tinha nada disso, eu morava bem assim, tipo, no sertão mesmo. Mas tudo na mesma cidade, tá? Só que Nova Iguaçu é muito grande, então tem a parte que é mais centro, que é onde a gente mora, onde ele mora, e a parte mais interior, né, gente, que é aonde eu morava. Aí, o que aconteceu, gente? Eu fui na casa dele, mas de novo ele ficava na dele, ele nem saía de dentro de casa, ele ficava lá no quarto dele, né, só cumprimentava porque eu chegava e entrava no quarto dele, porque a gente se reunia no quarto dele, né, que era onde ele ficava. Aí a gente conversava e tudo mais, eu conversava até mais com a namorada dele, porque eu ficava com a minha irmã. Aí até então eu já conhecia o pai dele, a gente já conversava um pouquinho, o pai dele era super na dele também, mas o pai dele gostava de conversar. Aí a gente estava na cozinha, às vezes conversava bastante, e eu conversava com os primos dele, com a família dele toda assim, no geral. Mas era só a amizade, gente. Mas ele mesmo nem tinha. Ele ficava lá na dele, ficava junto e ele ficava super na dele. Sempre foi assim. O Rodolfo sempre foi assim. Até hoje ele é assim, fica super na dele. Aí o que acontece? Passado esse tempo, chegou 2011,
No mês de 2011 eu comecei a namorar. Aí esse namorado me deu um presente, né? Ele me deu um cordão de prata. Só que o cordão ficou preto. Aí eu falei, que merda é essa de cordão? Levei pro meu cunhado ver, né? Porque meu colégio era perto da casa do meu cunhado e a casa do meu cunhado era perto da casa do Rodolfo. Aí ele pegou e falou assim, eu acho que eu vou levar pro meu primo ver, que eu acho que esse cordão aí não é de prata não sei. Aí levou pra casa do Rodolfo. Não sei se era por causa dela, ele ficava mais tímido, não sei. Ele ficava sempre na dele lá quietinho, até então não tinha nada a ver, gente, porque ele tinha namorada. Até então eu respeitei e respeitei até o final. Mas eu tinha achado ele bonitinho, mas até então, tipo, só achar bonito. Achar bonito não é pecado, né? Não é um crime de morte. Eu tinha achado ele realmente bonito e interessante. Aí ele pegou o cordão, viu o cordão e falou assim, esse cordão é de prata sim. Ele passou um produto, o cordão voltou à cor normal. Falou, é de prata sim, só que você tem uma reação com prata, você não se dá bem, porque ela fica escura em você. Então toda vez que você usar, vai ficar escuro o teu cordão. Aí foi de boa, beleza, tudo bem. Aí passou-se mais 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo. Ele terminou o relacionamento no final de 2012, assim, acho que setembro, outubro, agosto, não sei. Foi no final de 2012 ele terminou o relacionamento. Aí a minha irmã chegou pra mim e falou assim, se eu te contar quem tá solteiro, tu não vai acreditar. Aí eu falei, quem? Ela falou assim, o Rodolfo. Aí na minha cabeça assim, é a hora certa. Aí passou mais um tempo. Aí minha irmã tava sumida assim, tipo, ela tinha desaparecido, eu tava querendo falar com ela. Eu, na verdade, saberia como encontrar. Só que eu queria, né? E falar com o Rodolfo, arrumar um jeito de falar com ele. O Rodolfo é super chato, gente. O Facebook dele é todo trancado, não dá pra ver uma foto, não dá pra ver um amigo, não dá pra ver nada. Sempre foi assim. E ele é muito seleto nos amigos dele, não tem quase amigo nenhum. Aí eu fui e mandei uma mensagem inbox pra ele, que você sabe que pra você falar com a pessoa no Facebook, você não precisa ser amiga dela. Você pode mandar uma mensagem. Ele falou assim, oi, tudo bom? É a Priscila, irmã da Paula, você sabe aonde a minha irmã tá? Aí eu pensei que ele ia demorar pra me responder e tudo mais, fazer outra coisa. Mas aí eu, na ansiedade dele me responder, peguei e falei assim, aí ele pegou e respondeu, falou, oi, tudo bom? Ele é super educado, gente, o Rodolfo é um gentleman, não é porque é o meu namorado não, mas ele é muito educado, sempre foi muito educado, isso é uma das coisas que eu mais aprecio nele, e ele nunca perdeu esse carinho, essa educação, essa mansidão no falar, que até muitas vezes eu não tenho, sabe, assim, eu às vezes sou muito mais grossa do que ele, ele é sempre muito calmo, muito na dele, muito reservado, o Rodolfo é super reservado. Aí ele veio, me respondeu, me tratou com educação, não me deu mole, nada disso. O Rodolfo sempre foi muito na dele. Isso sempre me deixou com muito medo, porque embora eu sempre fui uma garota atirada, assanhada, danadinha, eu tinha medo dele me rejeitar, então assim, eu tinha cautela quando eu ia falar com ele, entendeu? E quando fosse falar com qualquer outra pessoa, eu sempre fui muito cautelosa. Às vezes assim, eu nunca fui de eu me apaixonar por um amigo, e eu já gostava um pouquinho dele antes, então eu nem digo que eu me apaixonei, porque eu fui me apaixonando mais ainda. Porque eu já tinha um interesse nele, já tinha me despertado alguma coisa, entendeu? Mas até então não era amor, gente, não era só um interesse pela atração mesmo, sabe? Tipo, eu tava atraída por ele. Sempre fui. Eu respeitava o relacionamento dele, gente. Isso sempre. Nunca foi nada a ver comigo, ele nem sabia de nada. Era uma coisa que eu tinha comentado apenas com a minha irmã e ninguém sabia de nada. Mas ela sabia, então ela achou legal contar pra mim. A gente começou a conversar. Aí eu falei, mas tudo bem, como é que tá? Ele me respondeu, né, o que eu tinha perguntado. Aí eu falei, beleza, começamos a conversar. Aí nós conversamos bastante esse dia, só que ele teve que sair, né, porque ele trabalhava na época, de show na época, que era a casa de show dos amigos dele. Então ele ficava nessa boate a noite toda, né? Então era sempre de noite, ele não conversava comigo. E eu ficava assim, com ciúme quando ele ia, porque eu sabia das piriguetes que estavam rondando por lá. Aí o que acontece, gente? Depois a gente começou a conversar, daí surgiu uma amizade. Aí eu adicionei ele logo, tipo, eu acho que eu adicionei ele no mesmo dia, né? No outro dia eu não lembro. Mas sempre eu que sou a danadinha da história. Adicionei ele. Aí nós começamos a conversar, conversamos, e foi surgindo uma amizade, mas dentro de mim era um pouco mais que amizade, eu admirava muito o Rodolfo, tipo, eu já tinha um interesse nele, mas eu tinha medo de contar pra ele e isso acabar com a nossa relação, tipo, acabar com a nossa amizade, acabar com tudo que a gente tinha construído. E eu viramos muito amigos nesses meses aí, eu acho que foi até fevereiro ou março, foi o carnaval de 2013. No carnaval de 2013 ele foi viajar. Aí nisso que ele foi viajar, gente, eu fiquei morrendo de ciúme, porque quando ele chegou, eu tava tratando ele um pouco fria, assim, tipo, eu tava com ciúme, tava querendo demonstrar que eu tava com ciúme, né? Aí ele falou que tava com saudade de mim,
Aí eu contei que tava com saudade dele também. Eu falei, eu também. Mas tipo assim, eu tava muito seca, sabe? Muito enciumada. Aí eu acho que ele fez isso pra me testar. Ele mandou uma foto pra mim de um monte de piriguete no teto do carro dele, sabe? Tipo o teto solar do carro dele. Um monte de piriguete. Aí pra mostrar pra minha irmã. Aí eu mostrei pra minha irmã a foto, né? Mas eu acho que ele tava querendo me testar. Não sei o que ele tava pretendendo. Aí eu fiquei tratando ele muito seco, sabe? Tipo, eu acho que eu tava querendo demonstrar que eu tava com ciúme. Ou então eu não tava conseguindo, eu não me lembro na época, mas eu acho que eu não tava conseguindo me controlar mesmo. Ou tava querendo demonstrar pra ele o que aconteceu. Ele foi e contou que tava com muita saudade de mim. Eu falei que eu tava com saudade dele também. Aí ele falou assim, eu queria até voltar antes de lá só pra conversar com você. Aí eu já comecei a desconfiar que ele também tava interessado em mim. Até então ele não dava indício de que tava interessado em mim. Só que ele se mostrou muito bom amigo, se mostrou muito bom companheiro. As minhas irmãs até ficavam zoando, eu acho que ele tá aqui te querendo, eu acho que ele tá te querendo, hein. Mas aí, né, até então tudo bem. E eu ficava toda risadinha quando ele me ligava. E outra, gente, ele ficava me ligando sempre, queria conversar comigo o tempo todo. Eu acho que tava mais que amizade, isso aí. Ele foi e disse que tava com muita saudade, que queria voltar antes de lá pra poder conversar comigo, que ele tava morrendo de saudade, isso, papapá. Aí eu já fui ficando amaciada, assim, sabe? E comecei a conversar também com ele, tipo, que eu tava com saudade também, que eu queria conversar de novo com ele, que eu tava morrendo de saudade e tudo mais. Aí ele falou que no pier lá ele passou o carnaval em Rio das Ostras. Aí ele falou que no pier ele tava pensando em mim, que ele queria voltar pra poder conversar comigo. Ele sempre foi muito romântico, gente. Ai, meu amor, é muito romântico. Aí ele falou assim, eu tava doido pra voltar pra conversar contigo, eu tava morrendo de saudade, queria voltar, queria até vir embora antes da hora pra poder conversar com você, que eu não tava aguentando de saudade. Aí foi a hora, gente, que eu tive que me declarar pra ele, como sempre eu, né? Aí eu falei pra ele que tava acontecendo alguma coisa, que eu tava gostando dele, eu achava que eu tava gostando dele. Eu não achava, eu já estava gostando, mas eu não ia contar pra ele que eu tava gostando de cara, né? Ele me convidou, isso foi no final do carnaval, né? Quando acabou o carnaval. Aí em janeiro, fevereiro, março, abril, em março, dia 17 de março, foi quando nós demos nosso primeiro beijo. Eu tenho essa data gravada na cabeça. No dia 17 de março, ele me chamou pra ir na casa de show com ele, né? Onde ele trabalhava e onde ele tinha os amigos dele lá. Eu topei, minha irmã também topou, minha irmã adorava ir pra lá com ele, minha irmã sempre ia, ela é meu cunhado, aí eu topei ir, né? Eu nunca tinha ido numa balada, gente. Ele me levou na primeira balada da minha vida, eu nunca tinha ido em balada nenhuma. Quando eu cheguei lá na casa, a gente chegou na casa dele primeiro, né? E ele tava se arrumando, aí eu, ai, a gente tá muito apaixonada aquele dia, tipo, tava sendo muito legal. A gente foi no carro dele, gente, ele dirigia muito rápido, muito rápido. Meu cabelo chegou lá desse tamanho, porque tipo assim, eu só via o carro fazendo assim. Eu ia assim o tempo todo, os vidros feios, sabia pra onde eu tava indo, foi uma loucura aquele dia. Aí depois eu fiquei zoando, né, que tipo, ele dirigia muito rápido e hoje em dia ele dirige super devagar, porque eu morro de medo de velocidade, gente. Agora eu até gosto um pouco de velocidade, tão devagar que ele dirige, que nem uma tartaruga por causa de mim. Aí quando a gente chegou lá, foi muito legal, a gente tinha uma mesa reservada pra mim, com um combo lá de refrigerante, porque eu não bebia na época, né, gente, fazendo a linha sonta. Agora eu bebo que nem um pavozinho, mas tudo bem. E botou um combo lá pra mim de refrigerante, água, tipo, muito fofo, gente. E tinha um monte de coisa, Xandão, várias coisas na mesa, assim, foi muito chique. Eu fui, né, meu cunhado ficou zoando o tempo todo, falando que você tá querendo ficar com ele, você tá gostando dele e tudo mais, tudo mais. Isso, gente, ele falou que ia no banheiro, eu falei que queria ir no banheiro, aí ele foi me levar no banheiro, né, que eu não sabia de nada onde era, tudo escuro, mas eu vou deixar uma foto pra vocês desse dia, que eu tenho uma foto desse dia, tá? Não reparem que eu tava muito feia, porque tava muito escuro e quando o cara veio tirar foto de flash, nem tava esperando, né, aí eu saí muito feia na foto. Mas tudo bem, vou deixar pra vocês a foto aqui pra vocês verem o nosso primeiro beijo, a foto do nosso primeiro beijo. Fui no banheiro, ele me levar no banheiro, gente, nisso, uma piriguete. Veio chamar ele pra ir pra uma festa e veio chamar ele e tudo mais. Aí nisso ele ficou parado, aí ele voltou, ele falou, ó, te levei, agora você vem, né? Porque tava parado na porta do banheiro das meninas, não era legal. Aí eu falei, beleza, agora você pode ir que eu vou encontrar contigo. Aí a garota chegou no banheiro, segurando nele, pegando ele. Eu fiquei com muito ciúme, eu falei assim, vem comigo. Porque eu fiquei com ciúme mesmo, eu sou muito ciumenta, eu não consigo me controlar às vezes. Por isso que eu contei pra vocês, né, que eu fiquei com raiva quando ele viajou e tratei ele mal. Porque eu sou muito ciumenta, eu preciso aprender a lidar com isso, porque às vezes eu não consigo me controlar, não. Eu xingo, eu não quero nem saber quem é. Então daqui a pouco, gente, eu não sei o que aconteceu, mas rolou o nosso primeiro beijo, tá? A gente no meio da festa, ele falou assim, posso te dar um beijo? Aí eu... Não, ele falou assim, eu acho
que eu quero te beijar. Não sei, a gente foi e se beijou. E foi muito legal, gente. Mas assim, outro dia eu fiquei morrendo de medo dele não querer falar comigo. Sei lá, dele tipo, ai, eu tô fazendo a coisa errada, essa garota é muito criança. Porque o Rodolfo, ele é mais velho que eu, gente, 7 anos, tá? Agora eu vou fazer 22 e ele vai fazer 29. Então nem é porque, né, lembro na época quantos anos eu tinha. E, gente, e fui embora e dormi na casa da minha irmã. E no outro dia, com muito desespero, querendo que ele falasse comigo, gente, porque a gente conversava muito com mensagem, sabe? Ele ficava mandando SMS pra mim. Era muito conversa que a gente tinha de MSN. Conversa de mensagem, tá? Eu tava esperando desesperado ele mandar uma mensagem pra mim, gente, tipo, querendo me dar um bom dia, porque ele sempre me dava bom dia, boa tarde e mandava recadinho. Então eu fiquei, ali foi o dia que eu mais esperei uma resposta dele. Mandou mensagem pra mim, né? E disse que queria... disse que tinha gostado de ficar comigo, não ficou no estudo pensando em mim, tudo mais. Gente, foi o meu dia, eu ganhei o dia, eu fiquei muito feliz. Aí ele veio trazer café pra mim, porque era bem pertinho, né? Ele veio me buscar pra tomar café com ele, a gente foi na padaria tomar café. Gente, foi muito legal, eu fiquei muito apaixonada, sabe? Que ele sempre foi muito carinhoso, sempre fez de tudo por mim e faz de tudo por mim até hoje. Sempre não perdeu esse jeito, sabe? De querer me agradar, querer me mimar, perguntar as coisas que eu gosto. E isso foi em março. Aí quando chegou em abril... E no começo de abril, assim, gente, ele foi no salão da minha mãe, porque eu trabalhava no salão da minha mãe, fazia unha lá, fazia massagem, fazia umas coisas no salão da minha mãe, trabalhava com ela. Ele chegou lá, gente, com um buquê de flores enorme, com o CD do Jorge Mateus, porque a gente gostava, tinha umas músicas que até a nossa música, eu vou deixar pra vocês o nome da música aqui, que é a nossa música do relacionamento, se vocês quiserem ouvir, vocês devem conhecer. A gente pegou e ele levou pra mim, todo mundo ficou... Não, gente, antes disso, minto, foi na Páscoa, tá? Na Páscoa ele chegou na casa da minha avó, me surpreendeu com uma cesta de chocolate linda. Tem um ursinho que eu tenho até hoje, eu vou deixar a foto pra vocês aqui também, pra vocês verem, é bom que eu tenho todos os momentos registrados. Aí ele chegou pra mim, todo mundo ficou, nossa, que legal, ele é seu namorado e tudo mais. Eu fiquei morrendo de vergonha, porque ele não era meu namorado, eu ainda tava com medo, gente, dele não querer namorar comigo. E ele achava até hoje que eu que tava com medo de querer namorar com ele. Mas não, era eu que tava com medo dele não querer ficar comigo, não sei. Eu não sei o que eu tava pensando. Mas nesse dia, a gente, fiquei muito apaixonada. Uma cesta muito cheirosa, com cheiro de chocolate. Muito chocolate, uma cesta linda que ele montou pra mim. Ai, foi muito fofo, gente. Aquilo ali eu me senti a poderosa. Aí passou esses tempos, ele levou pra mim um arranjo de um buquê de flores de rosas lindo, vou deixar a foto pra vocês também que eu tenho. Me deu o DVD do Jorge Mateus, me deu uma carta linda e levou no salão da minha mãe. Gente, foi, tipo, super top, sabe? Aí no dia 25 de abril, ele me levou, isso foi na sexta-feira, ele me levou no show de Jorge Mateus lá no Barra Music, que, gente, foi muito legal. Até hoje minha mãe não sabe que eu fui com ele, mas agora você vai saber, mãe, que eu fui sozinha com ele, tá? Que ela pensou que minha irmã ia, tá? E eu fui sozinha com ele. Aí, meninas, fui ver a Catarina e acabei esquecendo o que eu tava falando, mas eu acho que a gente tá na parte do Jorge Mateus, né? O show do Jorge Mateus foi muito legal, gente. Eu nunca tinha ido a um show também. Ele foi meu primeiro em tudo, praticamente tudo, todas as coisas ele foi o primeiro. Só não foi meu primeiro beijo, mas o resto ele foi meu primeiro em tudo, gente. Foi muito legal a experiência com ele, entendeu? Tudo foi perfeito com o Rodolfo. Aí isso foi na sexta-feira, no dia 25 de abril de 2013. No dia 28, que é o nosso mês de namoro, ele foi na casa dos meus pais, gente, eu fiquei morrendo de vergonha, eu voltei do show, tudo mais, não aconteceu nada, a gente só ficou, né, no dia do show também, a gente se beijou, ficou à vontade, conversando bastante, ele me levou pra casa, né, da minha irmã, quando eu vinha de final de semana pra ficar com ele, mas eu dormi na casa da minha irmã, eu não dormi na casa dele, eu nunca dormi na casa dele sem ter ido morar com ele antes, nunca dormi. O que aconteceu? Ele foi na casa dos meus pais no domingo eu fui embora, e ele falou assim, eu quero ir na casa dos seus pais, conhecer seus pais. Eu falei, não vai vir aqui não sei o que. Meu cunhado falou assim, a gente vai, ele quer ir aí falar com seus pais, porque ele quer te pedir namoro. Aí eu, meu Deus, congelei, mas aí beleza, deixei ele na minha casa. Aí meu pai e minha mãe estavam em casa,
chegando da minha mãe pro culto de manhã e toda a igreja. Aí o Rodolfo chegou lá, a gente pediu pra namorar comigo. Ele falou, só a gente que tá namorando ainda. Primeiro ele veio falar comigo, né? Aí ele falou, a gente já tá namorando, só você ainda que não me deu aval, mas a gente já tá namorando, você que não quer acreditar. Beleza, ele pediu pra namorar comigo primeiro, aí eu aceitei. Aí ele pediu pra namorar comigo pros meus pais, tipo, liberaram, né, beleza. Churrasco nesse dia, a gente tava todo indo pra lá, foi bem legal. E a gente começou a namorar. Esse foi o nosso começo e o nosso namoro, tá bom? Com 2 meses de namoro, tava tendo muita implicância da parte dos meus pais, tava tendo muita, tipo, não é implicância, porque a mãe, ela tem medo que é sempre melhor pro filho. Eu tinha medo que o Rodolfo tava brincando com os meus sentimentos, que eu era mocinha, eu nunca tinha tido experiências assim, como a gente tava tendo, e eu nunca tinha vivido tanto assim, sabe? É tudo muito novo pra mim, minha mãe devia estar com muito medo, porque ela sempre foi muito protegida, e eu sempre fui uma filha assim, muito, sabe, filha muito que respeitava muito, entendeu? Então minha mãe tava com medo de me magoar, de acontecer alguma coisa comigo, e ela tinha uma implicância, que na verdade é o que eu falei, não é implicância, é a forma dela demonstrar que ela tava com ciúme, que ela não tava se agradando. Meu pai nunca ligou pra nada, gente. Minha mãe que era tipo assim, tomava a mesma decisão do pai lá em casa, meu pai nunca esquentou com nada não. Começou a implicar com a gente, não queria deixar eu ver o Rodolfo, não queria deixar eu, sabe, ligar pro Rodolfo. Na época isso me deixava muito triste, porque tipo, eu já tinha 18 anos e era como se ela não confiasse em mim, sabe? Era como se ela não acreditasse, tipo, ela me ensinou um monte de coisa da vida toda e ela não tava deixando eu demonstrar pra ela que eu era uma menina que tinha cabeça feita, se eu tivesse que fazer alguma coisa ela não ia gostar mais de mim, entendeu? Tipo assim, na época que eu não tava querendo assimilar isso, que hoje a gente entende, porque hoje em dia eu tenho uma cabeça mais feita, mas ela tava com medo de que eu me ferrasse na vida, né, me lascasse. De namoro, e a minha mãe não deixou eu ir passear com ele no cinema. Esse dia tinha ido a família dele toda pro cinema, a gente tinha combinado de ir, minha mãe tinha deixado eu ir. Chegou no dia, ela não deixou eu ir. Fiquei muito triste, comecei a chorar, falei, mãe, mas como eu tenho 18 anos, como é que você faz isso comigo? O garoto vai vir lá da ponte que caiu pra me buscar, porque era bem longe, gente, minha casa da casa dele, né? E minha mãe ficava impondo horas, a gente ia se encontrar às 7 horas, ela queria que 9 horas estivesse em casa, a gente ia sair de casa, sabe? Foi uma briga com a minha mãe, eu peguei e saí de casa. Foi a decisão mais forte que eu tomei na minha vida, assim, sabe? A primeira decisão mais forte que eu tomei na minha vida foi sair de casa. Hoje em dia, eu não me arrependo da decisão que eu tive, não, entendeu? Porque eu acho que até Deus permitiu, porque tudo acontece com a permissão de Deus. Mas, assim, foi louca mesmo, sabe? Às vezes eu era muito centrada, mas às vezes sou meio despirocada. Eu tomei essa decisão de sair de casa e fui morar com ele. Na época eu fui morar na casa do pai dele. Nós moramos lá por alguns meses, entendeu? Era bem tranquilo. Pra quem não sabe, o Rodolfo, a mãe dele faleceu quando ele tinha 9 ou 10 anos. A mãe dele já é falecida. E então eu morava com meu sogro, né? Passado mais uns meses, a gente, né, não era o que a gente queria ir pra nossa casa. Daí nós fomos pra nossa casa e foi onde a gente começou a viver juntos, né? Aí depois de acho que foi uns dias morando na nossa casa nova, eu sempre quis ter um bichinho, só que a gente não tinha porque eu morava na casa do meu sogro e não achava certo levar um bichinho pra casa do meu sogro. Embora meu sogro é super de boa, gente, meu sogro é um gentleman, sabe? Tipo, acho que o Rodolfo puxou isso tudo dele. Fomos pra nossa primeira casa, depois de uns dias nós encontramos a Catarina. Encontramos a Catarina na rua, pra quem vocês sabem, eles que perguntam a história da Catarina, né? Depois a história da Catarina eu vou contar em outro vídeo, meninas. Mas nós encontramos a Catarina na rua, tava voltando da casa dos meus pais. Ah, gente, na época, voltando a parte dos meus pais, foi uma confusão na época, teve uma briguinha e tudo mais. Mas aí as coisas se resolveram com o tempo. Hoje em dia a minha família super se dá bem, entendeu? O Rodolfo ama minha mãe, ama meu pai, ama minha família. Meu pai nunca se meteu em nada, meu pai sempre foi a favor e, tipo, nem contra nem a favor. Meu pai não tava nem aí, na verdade. Mas a minha mãe, tipo, foi uma briga, foi uma confusão, mas depois o Rodolfo foi lá na casa dos meus pais, pediu desculpa, sabe? Eles perdoaram, minha mãe perdoou o Rodolfo perdoou minha mãe, tipo, tudo aconteceu, voltou ao normal, a paz reinou. Hoje em dia, vocês sabem como nossa família é unida, vem todo mundo aqui pra casa e faz festa, vai pra casa dos meus pais, enfim, é tudo de boa. A Catarina tá aqui, ó, veio dar oi pra vocês, a nossa filha, né? Aí nós encontramos a Catarina, tava voltando da casa dos meus pais. E eu encontrei um chorinho aqui na nossa rua mesmo. Por isso que eu falo que ela parou de filmar e eu vim filmar de novo pra vocês. Porque falando daqui nem tava gravando. Mas aí, meninas, a Catarina, a gente encontrou a Catarina aqui na rua. Por isso que aquela gatinha que fica aqui em casa, eu mostro pra vocês, a gente pensa que a mãe da Catarina vê, tipo, mãe biológica mesmo. Porque essa gata, ela é de rua, essa gata que a gente pega ela agora pra criar. Aquela que eu mostro pra vocês, que é idêntica à Catarina.
E ela mora aqui mesmo, bem pertinho de onde a gente achou a Catarina. A gente achou a Catarina na nossa rua que a gente mora agora. Voltando pra casa, da casa dos meus pais. Tipo, nossa filha, né? E o Rodolfo é apaixonado, gente, nem um pai pra essa gata. É muito engraçada a relação deles, né? A Catarina é louca pelo Rodolfo, ela é louca por mim, assim, a gente é louca por ela. Nós dois somos a nossa filha e a gente tá treinando quando ele for ter nossos próprios filhos, porque ela é que nem uma filha. Ainda mais porque ela teve doença muito bebezinha, então é tudo aquele cuidado que a gente tem com ela, tá bom, menina? E aí foi nossa história essa, gente. A gente se mudou pra essa casa aqui que a gente tá agora. E tudo isso, nós vamos fazer 3 anos juntos. Eu fui morar com ele no segundo mês de namoro, sendo que a gente já se conhecia bem antes, como eu contei pra vocês, mas assim, foi por um contratempo e foi por uma vontade, tipo, porque tinha que acontecer, porque se não fosse a gente já estaria separado, e graças a Deus a gente tá muito bem, e com certeza os nossos planos são casar mesmo na igreja. Eu posso fazer outros vídeos pra vocês da minha opinião. Pra quem não sabe, meninas, eu nasci e fui criada na igreja. Quando minha mãe se converteu, eu tinha 5 anos de idade, então todas as memórias que eu tenho, eu era da igreja. Primeiro eu fui da igreja Assembleia, depois a gente foi pra Batista, onde eu cresci praticamente. Eu acho que vocês não sabem, mas eu tenho base bíblica, eu sei, mas eu gosto muito, sabe, das coisas de Deus, acredito em Deus, meu pensamento é em Deus, minhas mensagens são de Deus. Eu tenho muito essa crença em mim, de Deus, que Deus realmente é o Salvador. E eu pretendo me casar com ele. Eu acho que eu até postei um vídeo pra vocês falando que eu ia me casar no ano passado. Só que assim, a gente ia fazer um casamento assim, não do jeito que a gente queria, entendeu? E o Rodolfo sempre quis festa e eu não queria muito, não sou muito ligada à festa. Mas depois eu peguei uma vontade muito grande de fazer uma festa de casamento, que eu acho que é um momento único. É meu marido, sabe? Vamos nos casar, somos dois, tem que pensar nele, tem que pensar em mim. E realmente desejei essa vontade de casar muito grande dentro de mim. E hoje em dia a gente, meu marido tá começando um negócio próprio agora, sabe, vai investir no negócio próprio, as coisas vão dar certo, em nome de Jesus, e a gente vai ter condições de fazer um casamento mais legal. Vocês vão saber de tudo, meninas. Essa pra outros vídeos, mas se vocês quiserem, eu falo em outro vídeo qual é a minha opinião de moral antes de casar, porque como eu tenho base bíblica, tenho nascida e criada na igreja, então assim, vocês sabem que pra Deus, tipo, na igreja, a gente tem que casar antes de se juntar. Mas eu também tenho na minha cabeça esse pensamento de que a gente tem que estar casado direitinho, tudo certinho, no papel, tudo certinho. Mas, gente, eu também tenho esse pensamento de que a gente tem que estar na igreja certinho, tudo bem, da vontade de Deus. Só que eu também tenho meu pensamento e eu acho que eu tenho a minha opinião do porquê que Deus quer que a gente case antes de morar junto, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso fazer outros vídeos dando mais dicas de casamento, que por mais de pouco tempo que a gente tenha junto, a gente vive muita coisa no nosso relacionamento. A gente sempre tem uma coisa pra poder acrescentar na vida da outra pessoa, que serve pra vida da outra pessoa. Tá bom, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, espero que vocês tenham gostado da minha história, de como a gente se conheceu, de como a gente tá junto até hoje, de como tudo veio, né, à tona, porque se não fosse isso, eu nem teria canal, acho que eu nem teria canal aqui no YouTube. E mostrando a minha vida, vocês sempre me veem pegando no batente, fazendo faxina. Mas vocês não sabem, tipo, de fato, como é que tudo começou, como tudo que veio que tudo veio acontecendo na minha vida. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo pra vocês, posso fazer diário de noiva, porque nós pretendemos noivar esse ano e casar talvez no ano que vem ou talvez no outro ano, que a gente preparar uma festinha de casamento, né, bacaninha, do nosso gostinho. E se tudo der certo, em nome de Jesus vai dar, porque Deus está nesse negócio. Deus está, né, a favor do casamento, com certeza Deus vai abrir as portas e fazer tudo como a gente quer fazer. Eu vou contar pra vocês fazer diário de noiva, dar dicas, eu posso montar aqui um quadro aqui no canal contando a nossa história, dando algumas dicas, passando alguma coisa do que eu aprendi, do que eu sei ao longo da minha vidinha de 21 aninhos, tá bom, meninas? Tô no meu canal agora, ainda não é inscrito, deixa sua inscrição aqui. Se você gostou desse vídeo, dê um like pra me ajudar. Você que entrou aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu agradeço muito a sua inscrição. Agradeço muito por você estar aqui presente assistindo o meu vídeo. Eu tô sempre online no Facebook da fanpage, que é Priscila Benício. E no Facebook do canal também Priscila Benício, tá bom? Meu Instagram é Minha Casa é Meu Lar. Meu Snapchat é Ana Pri Benício. Gente, eu posto tudo de primeira mão lá. Elas já sabem que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, que vocês nem viram ainda, tá vendo? Então me segue lá se você ainda não me seguiu ainda.
É isso. Se você gostou da nossa história, dá um comentário, deixa um comentário aqui falando o que você achou da nossa história. Se vocês quiserem também que eu faça mais vídeos, né, desse tipo de casamento, crie aqui no canal um quadro, até porque muitas meninas vêm conversar comigo, me pedem conselhos. Eu acho até engraçado, gente, porque tipo, eu sou tão novinha, mas elas já pedem pra algum conselho, pedem alguma dica. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer também aqui no canal um quadro onde eu vou falar um pouco mais sobre isso, essa vida de casada. Eu só peço desculpa se eu falei muito rápido, porque, gente, eu falo rápido mesmo, mas é o meu jeito de falar e eu espero que vocês entendam. Eu acho que vocês entendem, porque se vocês já estão comigo esse tempo todo aqui, vocês gostam mesmo de mim, né? Então, beijo pra você e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!